Estamos a entrar agora aí no seu lar, aí na sua casa, a você que nos acompanha neste momento, aí no seu trabalho, a você, amiga dona de casa, que sempre nos prestigia com a sua audiência, a você também, estudante, que está a preparar-se para os exames. Isso mesmo, nós estaremos, a partir de então, a trazer para você muitas novidades do que o Unisocial tem realizado em todo Portugal continental e ilhas. Bom, você também vai poder saber um pouquinho do trabalho do Unisocial Internacional. E para falar do Internacional, nós vamos agora então à Suíça. Isso mesmo. Você sabe que sangue é sinônimo de vida. O Unisocial também trabalha nesse ramo e organizou uma recolha de dádivas de sangue lá na Suíça. Gostava que você agora prestasse muita atenção, então, nessa matéria e já retornamos com todos vocês. Estamos de volta com todos vocês e o seu programa Unisocial. Lembre-se sempre, então, do nosso lema. O Unisocial faz o bem sem olhar a quem. E desta vez nós vamos a Cabo Verde, isso mesmo, ali em São Vicente, ali na cidade da praia, lugar paradisíaco, muito bonito por sinal, mas também a miséria e a pobreza têm então coexistido com a beleza física daquele lugar. Mas o Unisocial não cruzou os braços, pelo contrário, o Unisocial esteve lá na ilha para ajudar essas pessoas carenciadas. Inclusive, foram distribuídas mais de 3.000 peças de roupas lá em Cabo Verde. Também 250 refeições foram dadas e você vai poder acompanhar o trabalho que foi realizado com atendimento então jurídico, com medição da tensão, corte de cabelo e muito mais. Gostava que você agora assistisse essa matéria e daqui a nada eu já retorno com todos vocês. Associação Unisocial. A Associação Unisocial tem estado presente em todo o país, junto das comunidades mais carenciadas, levando apoio, dignidade e esperança. São ações simples, mas que fazem toda a diferença. Distribuição de sacolas de alimentos, roupas, cobertores, sopas, kits de lanche, corte de cabelo, atendimentos jurídicos, cuidados com a saúde, inclusive a saúde oral, palestras motivacionais, educacionais e atividades lúdicas com as crianças. Entre 2024 e abril de 2025, o balanço impressiona. 126.235 pessoas beneficiadas, 112.931 sacolas de alimentos distribuídas, somando mais de 1.104 toneladas, 64.852 roupas e 563 cobertores entregues, mais de 15.000
824 refeições servidas aos sem-abrigo, através do projeto Anjos da Noite. Tudo isso é feito seguindo o lema: fazer o bem sem olhar a quem. Na campanha contra os incêndios, apague essa ideia, o Unisocial também esteve ao lado dos que arriscam as suas vidas pelos outros. Foram entregues 19.485 garrafas de água, 2.124 barras energéticas, 1.266 bolachas, a diversos corpos de bombeiros espalhados pelo país. Houve ainda encontros com bombeiros, num gesto de apoio e motivação, porque quando desastres chegam e vidas são perdidas, a solidariedade precisa falar mais alto. Assim como muitos bombeiros arriscam a sua vida para salvar outras, o Unisocial carrega consigo uma verdade poderosa: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E é isso que move cada voluntário: transformar pequenos gestos em grandes mudanças. Estamos de volta com o seu programa Unisocial e desta vez nós vamos agora conhecer o trabalho realizado pelo Unisocial em Leiria e também na Ilha do Faial, em Açores. Olha, foram distribuídas refeições, teve também orientação jurídica, medição da tensão, uma série de atividades para as famílias carenciadas. Não importa o lugar onde a pessoa esteja, o Unisocial lá chega com a ajuda, é a mão estendida, a luz no fim do túnel para quem precisa. Assista agora essa peça e daqui a nada retorno com todos vocês. Quantas pessoas precisam de uma palavra para colocá-las para cima? Porque o que nós temos mais aí assistido são pessoas que recebem palavras que as colocam para baixo. Infelizmente, isso tem acontecido em tudo que é ramo, em tudo que é área. No trabalho, a pessoa sempre ouve alguém que diz: você não consegue fazer nada direito, você não consegue produzir bem, eu nem sei por que contratei você. Existem pessoas que ouvem até mesmo da sua família palavras negativas. Essas palavras negativas, elas têm um potencial, elas têm uma energia. E essa energia entra na vida da pessoa e leva a pessoa para baixo. A pessoa passa a ter depressão, ela não tem ânimo para nada, não consegue trabalhar. E isso é comprovado pela ciência. Você vai agora assistir o caso verídico de uma pessoa que estava dessa forma, depressiva, angustiada, com a vida
travada, mas através do acompanhamento que ela recebeu do Unisocial, porque nós trabalhamos com uma equipa de profissionais para ajudar essas pessoas. Fazemos um trabalho psicossocial para levantar a autoestima das pessoas. E você vai então assistir essa peça nesse caso verídico desta pessoa que venceu e através do Unisocial. E eu já retorno com todos vocês. Desde os meus 3 anos fui sempre criada no meio de problemas. E um dia fui para me suicidar na circunvalação, baixo do pontão. Tinha tudo planejado, que aquilo ia dar certo. Só que eu, quando pus o pé, ouvi uma voz que disse não. Eu tentei suicídio porque achava que a vida não valia a pena. Eu tive 4 cancros. Um na barriga, um em cada peito e tive um na tiroide. Meu pai tinha muitas brigas com a minha mãe, especialmente à noite, quando chegava eu dormia no quarto pegado e eu via aquilo, claro, não entendia, mas fui-me metendo nos assuntos e depois meu pai também me pedia coisas que eu para fazer e eu não queria, mas fazia, me pedir à minha bisavó, à minha avó dinheiro, essas coisas todas. Cresci muito depressa, era uma miúda apagada, o que é que eu andava aqui a fazer? Andava só para servir os outros? Não, acho que não tinha a razão de ser. Depois tentava o suicídio, nunca deu. E um dia fui para me suicidar na circunvalação, baixo do pontão. Tinha tudo planejado, que aquilo ia dar certo. Só que eu, quando pus o pé em baixo, ouvi uma voz que disse não. E eu olhei para todos os lados, não vi ninguém, tirei o pé. Eu tentei suicídio porque achava que a vida não valia a pena. Eu, depois, quando procurei ajuda, vi que desde os meus 3 anos fui sempre criada no meio de problemas e de situações que já não me diziam nada. Eu, às vezes, estava a dormir muito sossegada e apareciam-me vultos. Mas era aquele género de vultos que nunca me assustaram. Eu lutava com eles. Não os via à cara, mas via que eram assim muitos. E que me queriam prender, que me queriam amarrar. Mas eu lutava de tal maneira contra aquilo que eu punha a cama a bater na parede. Estava ali para aí um quarto de hora, coisa assim. Depois eles iam-se embora e eu acordava, tomava banho, ia para a cama e dormia. Na vida sentimental tive problemas, fui atraiçoado muitas vezes, não aguentei 13 anos. Depois tentei para um segundo, fui para a França. Conheci o rapaz, conheci a família, mas fui com um brechedo, sem saber. O brechedo que me fizeram foi a irmã dele que me fez. Ela colocava porcarias na comida. Quando cheguei lá é que eu vi o que me tinha metido. Portanto, fui e conforme fui, passado pouco tempo, estava cá. Ele queria fazer de mim criada e queria abusar de mim. E eu isso não admiti. Porque no meu primeiro relacionamento levantaram-me a mão, eu tinha 20 e poucos anos, levantaram-me a mão e eu disse, não me bates, porque se me bateres, eu bato-te. E ele tentou-me bater, eu peguei no candeeiro da mesinha de cabeceira dele com ele e arranhei. Nunca precisei de homem nenhum para me sustentar, portanto também não era, depois de estarmos juntos, podia ter uma vida mais folgada, tudo certo, mas não a tal ponto de me baterem aí, temos calma. Eu tive um terceiro relacionamento e também fui vítima de bruxaria pela filha dele. Uma vez pelo telefone disse ao pai, ela ainda está, você ainda está, não sei o quê. Eu ouvi e fiquei. Quando eles desligaram, eu veio cá para fora, fiz a minha mala, fiz tudo e disse a ele, leva-me para a minha casa, quero ir para a minha casa.
vai ficar lá só. Quero ir para a minha casa e não quero lá ninguém. Terminou que ele deixou-me com uma dívida de mais de 2.000 euros a pagar, ficou-me com dinheiro, ficou-me com as minhas coisas todas lá de cima e nunca mais viu. Eu tive quatro cancros, um na barriga, um em cada peito e tive um na tiroide. Fui operada à barriga por causa de uns quistos e eles ao fechar detectaram-me que eu, atrás do útero, já tinha um tumor. Portanto, removeram-me logo o tumor e parte do útero. Então aí fizeram uma laqueação de trompas. Depois passou-me para o peito, para o esquerdo, mas nunca conseguiram detectar nada. Sabia que ali havia algo, mas não conseguiam detectar nada. Foi descoberto que eu tinha um cancro na tiroide e foi-me tirado 2 vezes. Mas foi um cancro que era perigoso, era o mais grave que há na tiroide. Depois disse, oh meu Deus, tu conheces Deus que eu nasci, sabes como eu sou. Sabes toda a minha vida. Quando achares que eu devo ir para algum lado, dá-me sinal. E ao passar aqui na porta da igreja, sentia uma picada no coração. Como quem diz, sai e vai. E eu disse, sai, não é para mim, ali, não. Vinha para cima, para ir para casa, a mesma picada. Então, à 4ª vez, passei e vim à Igreja Universal. E então eu vim, primeiro dia, sentei-me cá no fundo e gostei. Acabou a reunião, eu fugi. Depois comecei a vir, mas sentava-me no fundo. Comecei a notar que havia, depois as pessoas diziam, ai, tu estás tão diferente, estás assim, estás assado. Eu, em coisas mais difíceis, às vezes, naquela aflição fazia a oração forte e resultava, dormia tranquila, eu não berrava e as coisas foram-se modificando em mim. Consegui pagar o resto da moradia, do meu apartamento sem os juros aumentarem. Depois comecei a pagar o dinheiro que devia. Eu ouvi falar do Espírito Santo e tentava conquistar o Espírito Santo, que no fundo, a gente tendo o Espírito Santo tem tudo. Porque o resto é tudo acrescentado. E fui buscando, fui procurando, depois fui vendo se estava a fazer as coisas certas. Eu, quando recebi o Espírito Santo, é uma coisa de explicar que até dá vontade de chorar, mas não é chorar de tristeza, é chorar de alegria. Os problemas, por muito grandes que sejam, já não nos assustam. A gente já não pensa no dia 2 o que é que vai ser logo. Porque o logo é de Deus, o amanhã é de Deus. Para que é que a gente sabe estar a preocupar com essas coisas? Eu, a partir daí, comecei a ser uma pessoa mesmo diferente. E eu me considero um milagre de Jesus. Ele fez muitos milagres na minha vida. Em problemas de doença e tudo, e ainda em pequeninas coisas que eu às vezes vejo, que me acontecem, está a mão de Deus. Da última vez que tive cancro, não sei, eu fui curada na igreja. Eu tinha, assim, um papinho e via-se, já sabia que aquilo ia para a frente. E o bispo disse na altura, quem tivesse fé, que viesse ao altar e pusesse a mão, porque ia ser curada. E eu fui e pus a mão e fiz o que tinha que fazer. E quando saí de lá eu procurava, já não encontrava nada. Andei depois a ver se encontrava, não encontrei. Fiz os exames, não encontrei. Os médicos não sabiam o que é que eu tinha feito. E eu ria-me e eles diziam, você faz tudo ao contrário, eu não sei o que é que você tem que vocês têm. Tenho um Deus muito bom que olha por mim. Eu resolvo as coisas, eu faço na vida normal, ajudo os outros, o que para eles um cancro, ouvir a palavra é difícil, para mim não é. O Espírito Santo para mim representa a salvação, que é aquilo mais importante que nós podemos ter. Tudo o resto vem na hora de Deus e vem por acréscimo.
uma altura na minha vida em que eu pensei que mais valia eu nem sequer estar aqui. E sabe porquê? Porque eu fui deixada. Fui literalmente abandonada por todas as pessoas que eu amava. O meu marido trocou-me por outra pessoa. Os meus filhos não me ligam, não me chamam. A minha família é como se não existisse. No casamento, o casamento foi um desperdício de tempo. E o que eu sinto foram anos perdidos para nada. Só para eu agora estar a sofrer. E para eu agora ter coragem de estar aqui a dizer o que eu estou a passar agora. Se este desabafo pudesse apagar todo o meu sofrimento, tudo aquilo que eu tenho dentro de mim era tão bom. Porque o que eu sinto é que Deus se esqueceu de mim. Ele nunca se importou comigo. E eu estou aqui só por estar. O seu sofrimento pode acabar. A sua situação pode mudar hoje. Ligue para o 21 836 8008. Você gosta de ajudar o próximo? Você gosta de fazer o bem, de estender a mão a quem precisa? Você pode participar do trabalho, então, do Unisocial. Basta você ligar para esse número, 218-368-008. Vou repetir, 218-368-008. E você falará com um dos nossos atendentes. Nós vamos, então, apontar o seu pedido. Você vai dizer, olha, gostava de participar de um dos trabalhos do Unisocial ou dos Anjos da Noite, gostava de fazer parte dessa equipa e nós vamos encaminhar você para o evento mais próximo da sua casa. Você também que deseja fazer alguma doação, poderá fazer essa doação pelo mesmo contato, tá certo? Fico por aqui então com a minha participação. Quero agradecer a todos pela sua audiência e lhes desejar um excelente dia e até lá!